Quem não sabe quem é Billy Graham? Levanta a mão. Então, e no Netflix, vou fazer a propaganda aqui, tem a história do maior evangelista desta terra, chamado Billy Graham. Ele cumpriu a sua missão aqui nesta terra. Então, assista, que você vai ver o grande evangelista que andou por todos os estados, todos os países, até país, porque ele era americano, até país que era inimigo dos Estados Unidos, ele foi chamado para estar lá e foi recebido com honra. Esse era o Billy Graham. A sua mãe, e a sua mãe? Ela cumpriu a missão de ser mãe de Billy Graham, de mostrar os ensinamentos para Billy Graham. Agora, alguém sabe quem é Thomas Edison? Ele também cumpriu essa missão nesta terra. Foi que criou a luz. Que hoje nós temos a luz por causa dele. Ele cumpriu a missão nessa terra. Alguém sabe quem é Steve Jobs? É o pai do iPhone, gente. Hoje, que está nas suas mãos. Ele morreu, mas ele cumpriu a missão e deixou ainda muitos iPhones ali para ser lançado. Então, a diferença não é se você está no púlpito ou se você está lá fora. A diferença é se você está cumprindo a missão que Deus colocou para você. Essa é a diferença. John Wesley. Quem é John Wesley? É o fundador da igreja metodista na Inglaterra. Ele cumpriu a sua missão. Aqui, agora, quem é o fundador da igreja para sempre? Ele está cumprindo essa missão. Amém. Queridos, mas eu só falei de algumas pessoas aqui, mas eu vou falar a maior pessoa que veio nessa terra para cumprir a maior missão dessa terra, que é chamada Jesus Cristo. Ele foi e triunfou. Ele triunfou grandemente nessa terra, cumprindo a sua missão. Que é em Mateus, vamos lá, Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: senta-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse: minha alma está profundamente triste, e uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-me a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo.
porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Depois voltou aos discípulos, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Até aqui, por enquanto. Getsêmani, queridos, é o lugar do azeite. É o lugar de espremer a azeitona, de amassar a azeitona. Lugar da prensa para transformar em azeite. Alguém aqui já pegou a azeitona do pé e colocou na boca? É horrível, viu, gente? É horrível. Mas aqui, o lugar do Getsêmani é o lugar da prensa. E Jesus estava orando aonde? No lugar da prensa. Ele estava sendo esmagado pela tristeza, pela agonia naquele local. Por quê? Por tamanha tristeza e dor que ele estava sentindo naquele momento. Ele estava na prensa. A Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer por causa da tristeza, porque sua alma estava abatida, seu espírito estava quebrantado e sua mente estava agitada. Tem muitas pessoas aí que estão lembrando quando a mente está agitada, quando sua alma está com agonia, né? Seu espírito está quebrantado. E Jesus estava neste lugar, tendo essas sensações. E a gente pode ver o que estava acontecendo naquele momento, o que Jesus estava sentindo naquele momento. Primeira coisa que a gente pode ver que Jesus estava sentindo é a dor, a tristeza da dor da rejeição. Naquele momento, porque Mateus 27, 46 Jesus diz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, queridos, ele estava sentindo o abandono do Pai. Por que ele estava sentindo o abandono do Pai daquele momento? Porque tinha que entrar, o quê? O pecado do mundo inteiro. Então, Deus se afastou-se do Filho para Jesus começar a cumprir a missão, concluir a missão nessa terra. Então ele sentiu a dor da rejeição de Deus, do seu Pai e do homem. Que o homem também rejeitou Jesus nesse momento. Ele começou a sentir as dores físicas, porque ele já sabia o que estava por vir. As chicotadas que ele ia tomar. Chicotadas que ele tomava, queridos, não é chicotadas igual a gente toma uma chinelada, não. É aquela que tinha lá na chicotada, no final tinha uma coisa lá que machucava, que feria mais. E a gente sabe que ele tomou essas chicotadas. Também ele estava sentindo a pesadíssima carga do pecado do mundo inteiro. Imagina você saber que Jesus estava carregando a carga do pecado do mundo inteiro. Imagina o peso que não era isso. Para quem não cometia pecado, para quem não tinha pecado, recebeu o pecado por mim e por você. Esse era Jesus. E outra coisa que ele sentiu, a impiedade do ser humano. Queridos, você imagina na Via Dolorosa, quanta impiedade ele viu naquele momento. Pessoas caluniando, pessoas xingando, pessoas amaldiçoando Jesus. Ele viu a impiedade. Que às vezes a gente vê algumas impiedades do homem aí, mas não chegou nem perto do que fizeram com ele. Ele estava ali, sentindo toda essa dor.
para cumprir a missão que ele veio aqui nessa terra. Mas ele tinha uma missão a cumprir. E o que nós poderemos ver nessa missão que Jesus estava para concluir essa missão aqui nessa terra? Primeira coisa que a gente pode ver nesses versículos é a solidão. Jesus, nesse momento, ele ficou só. Vocês viram que ele pediu para os discípulos ajudarem em oração, vigiarem com ele. Mas os discípulos não conseguiram. E ele ficou só. Ele pediu um pouco de empatia dos discípulos, mas não conseguiu ter essa empatia. Porque eles estavam vencidos pelo sono. Alguém aqui já dirigindo, bateu o sono? A gente não resiste ao sono, queridos. Vem em peso, andando de moto, de garupa. Vem um peso, tem que parar e tem que dormir. E os discípulos estavam vencidos pelo sono. Eles não conseguiam ficar sem dormir. E Jesus estava só. E no versículo 39, Jesus diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele teve fé na vida, mas ele também estava tendo fé para a morte. Ele teve fé na morte. Ele não teve medo da morte. Não foi o medo da morte que Jesus sentiu. Ele estava sentindo a grande carga do pecado, da humanidade toda sobre ele. Esse era o peso que Jesus estava sentindo. Nós sabemos que as pessoas estão sendo mortas por causa da fé em países perseguidos, né? Tem pessoas que estão sendo mortas hoje por causa da fé. Mas somente Jesus foi feito pecador sem cometer nenhum pecado. E foi feito amaldiçoado sem ser amaldiçoado pela sua vida. Porque ele não tinha nenhum pecado, mas ele recebeu tudo isso por causa de mim e de você. No versículo 40, Jesus diz: vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Perguntou a Pedro. Querido, Jesus foi humano. Ele veio aqui na terra como homem, como eu e você. E ele teve horas que talvez ele precisava de um consolo. Teve horas que ele precisou do fortalecimento em oração. Precisou estar junto com ele. Sofreu agonias, muitas agonias, principalmente nesse momento. E ficou só. Sofreu a solidão também. Sentiu as limitações humanas, como nós temos limitações, ele sentiu essas limitações humanas. Mas em todas elas ele venceu. Agora nós, muitas vezes nós, né? Jesus, eu falei da solidão de Jesus nesse momento. Quantas vezes nós pedimos ajuda para alguém e a gente não consegue essa ajuda? Você se sente sozinho. Não é errado, querido, em momentos da vida você estar só. Sabia disso? Porque essa missão não é da pessoa que está ao seu lado. Talvez essa missão é sua. Não é errado as pessoas não entenderem e deixar você. Porque essa missão não é da pessoa que está ao seu lado. Talvez essa missão é sua. É você que vai ter que passar. É você que vai ter que cumprir. Abraão, Deus pediu para Abraão o seu filho. Ele levou alguém com ele. Ele foi só. Essa missão era de Abraão. Então, não culpe pessoas
que te deixam por causa da missão, porque essa missão é a pessoa que está, às vezes, ao seu lado. Abraão não levou nem a sua esposa, ele foi só. Porque essa causa é sua, essa missão é sua. Era pesado, estava pesado para Jesus, porque ele suou suor de sangue. Mas ele aguentou e venceu, porque ele sabia que essa missão cabia a ele a cumprir. Agora, você está na missão que Deus colocou para você? A batalha, tem batalhas, querido, tem missão que é vencida somente por uma fé. Crendo no Senhor, acreditando em Deus, confiando em Deus. E Jesus não foi apenas o caminho, ele foi o pioneiro do caminho. Ele foi o primeiro. Ele abriu o caminho, ele foi o primeiro a cumprir essa missão. E ele triunfou, ele venceu. E nós também haveremos de vencer em nome de Jesus. Nós haveremos de cumprir a nossa missão, a missão que Deus colocou nessa terra. A diferença é, você está na missão que Deus colocou para você. Você, igual eu falei, você pode ser um empresário, você pode ser um servo do Senhor nessa terra, mas se você está, Deus colocou você como empresário, você está semeando no altar aqui para as pessoas, para cumprir a missão? Ou só está pensando em você? A segunda coisa, primeira coisa é a solidão. Segunda coisa é a renúncia. Jesus renunciou. No versículo 42 diz, se possível, Pai. O cálice ali era triplo. Ele suportou o castigo da humanidade. Jesus suportou o castigo da humanidade. Jesus tornou-se maldição por nós. E sobre ele, querido, estava carregando o peso da ira de Deus contra o pecado. Ele carregava o peso da ira de Deus contra o pecado. Ele também sentiu a separação, igual eu falei, do Pai. Porque ele sentia a presença do Pai. Mas nesse momento ele sentiu a ausência do Pai. Porque era necessário, porque ali entrou a ira do pecado. A morte também, ele renunciou. A primeira oração de Jesus, nesses versículos, é uma afirmativa, né? Passa-me de mim esse cálice. Depois as outras duas orações, porque ele fez 3, se vocês não viram, ele fez 3 orações ali. Depois as outras duas orações já foi negativa. Se possível. Passou a ser se possível. Se não for possível, né? Dentro da renúncia, sabe a palavra renúncia? Eu imaginei isso. Dentro da palavra renúncia, existe. Sabe o que dela é uma palavrinha renúncia? Como se tivesse uma caixinha da renúncia. Você abrir, existe o seu ego, que às vezes a gente tem que renunciar o ego. Existe o perdão, que às vezes a gente tem que perdoar, a gente tem que renunciar. Existe também a humilhação, às vezes a gente tem que se humilhar. Existe também, dentro da palavrinha perdão, a caixinha perdão, o arrependimento, o medo. Quantas pessoas têm medo e não renunciam ao medo? Dentro da renúncia tem o medo também, renuncia a isso e vai.
Existem também pessoas que às vezes a gente tem que renunciar, sair de perto. Tem que renunciar. E coisas. Tem hora que a gente valoriza mais as coisas do que a Deus. Mais as coisas do que as pessoas. Tem que renunciar. Dentro da caixinha da renúncia também tem coisas. E muitas outras coisas. Só coloquei algumas aqui, ok? A renúncia, queridos, tem renúncias que é diária. Tem renúncias que é diária. Todo dia a gente renuncia, né? A cama. A gente renuncia. Tem que sair da cama. Muitas outras coisas. Tem renúncia que é diária. Mas tem alguma renúncia que essa é dolorosa. E às vezes é uma só. Que você precisa renunciar. Jesus renunciou à vida dele, né? Jesus renunciou à vida dele, por mim e por você. Abraão, o que Abraão fez? Ele saiu da sua terra, ele renunciou. Abraão foi entregar o seu filho, renunciou. Ana entregou o seu filho, renunciou. Gideão, ele renunciou à insegurança. Muitas vezes a gente precisa renunciar à insegurança também. Abigail renunciou à sua vontade. Por que a sua vontade? Porque o seu marido era mau. A Bíblia diz que seu marido era mau, mas ela renunciou à sua vontade e cumpriu o papel, a função, a missão dela de mulher, de ir e defender o seu marido. Agora, o que nós precisamos renunciar? Eu pergunto para você, o que você precisa renunciar? O seu orgulho? Saiba você que muitas vezes a gente precisa renunciar ao nosso orgulho. Eu participei de um congresso, eu já falei para algumas mulheres, e lá perguntou, quem aqui é orgulhoso? Levanta a mão. Teve umas pessoas que levantaram a mão, eu não levantei, porque eu não me sentia orgulhosa, eu não sentia. Quem aqui acha que não é orgulhoso? Levanta a mão. Eu também não levantei, porque eu falei assim, pessoa levantar para falar que não é orgulhosa, aí ela já está declarando que ela é orgulhosa. Eu falei, não, também não sou dessa turma, não. Na realidade, todos nós temos um pouquinho de orgulho. Mas nós temos que renunciar a ele. Tem pessoas que são orgulhosas demais. Mas nós temos que renunciar a ele também. Que mais? Às vezes as nossas amizades, igual eu falei, as coisas, o conforto do nosso lar. Hoje você está aqui porque você renunciou ao conforto do nosso lar, estava frio, mas você renunciou, está aqui na presença de Deus, amém? Cumprindo com o seu papel, cumprindo com a sua função de filho, de filha. Você renunciou. Sentimentos ruins, queridos. Nós precisamos renunciar os sentimentos ruins que vêm sobre a nossa mente. Não deixa os pensamentos ruins dominarem a sua mente. Domina ele, arranca ele da sua mente. Isso é renúncia. Renuncia hoje, eu não vou pensar isso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E por que você está com esses pensamentos ruins? De você. Não acredite nos pensamentos que vêm sobre a sua mente. Ruins. Porque não é de Deus, eu tenho certeza disso. Deus tem planos de bênção e paz para você.
Porque os pensamentos ruins nos dominam. Isso nos paralisa. Nos impede de avançar. Então renuncia isso hoje. Não deixa ele te dominar, domina ele. E você vai triunfar, você vai vencer. Amém? Queridos, quando nós renunciamos, nos esvaziamos de nós mesmos, e quando a gente se esvazia, é como esse copo aqui se esvaziando, renunciando. Quando a gente se esvazia, renuncia, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso medo, a nossa insegurança, os pensamentos ruins. Quando a gente se esvazia, aí tem a oportunidade de Deus encher dele, você ser cheia dele, você ser cheio dele. Saiba você, quando a renúncia vem, quando você renuncia, quem que aparece? É Deus em você. Quando você renuncia, quem aparece é Deus em você. É Ele que aparece na sua vida, as pessoas vão olhar, você está diferente. Você pode estar caindo tudo ao seu derredor. Mas você está renunciando os pensamentos ruins. Você está renunciando as palavras ruins. Você está renunciando a rejeição que você sentiu. E aí Deus está enchendo você. Sendo alimentado por Deus. Sendo cheia de Deus. Outra coisa que a gente observa aqui. Primeira é a solidão. Segunda é a renúncia. Para você cumprir a missão e triunfar. A terceira é a entrega. Versículo 42. Jesus diz que seja feita a tua vontade. Primeiro você saiba que você fica sozinho. Aí você renuncia. Eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus prazeres. E agora, seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Não faça planos que Deus não está nele. Não faça os projetos que Deus não está nele. Eu coloco Deus depois. Não faça isso, queridos. Se você fizer planos e depois querer colocar Deus primeiro, você coloca Ele. Pois agora... Senhor, me ajuda nesse plano aqui, nesse projeto. É do Senhor? É a missão que eu tenho que cumprir? Porque tem missão que a gente está entrando onde não é nossa. Tem missão que nós estamos entrando para cumprir, achando que é nossa, mas não é. Deus não deu para você. Está desgastando a sua energia. Está sobrecarregando você, está desgastando. Mas essa missão é sua. E a entrega, seja feita a tua vontade. Jesus falou, entregou, toda a vontade foi feita de Deus sobre ele. Foi feita a vontade de Deus sobre ele. Jesus demonstrou a verdadeira humanidade. Sobre o peso do sofrimento espiritual, o peso do pecado do mundo. Ele sujeitou-se a ela, a Deus. Mesmo com toda ali a aflição que ele estava, seja feita, que ele ia sofrer, ele falou assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Os discípulos falharam na sua missão de estar com Jesus e orar. Porque eles não iam impedir a missão de Jesus se ele estivesse lá orando, intercedendo para Jesus. Lógico que Jesus sabia que isso iria acontecer, queridos. Até mostrou que nós somos humanos, que tem hora que nós vamos ficar sozinhos.
Mas os discípulos podiam estar intercedendo ali, os discípulos falharam nessa missão. Mas, mesmo falhando, mesmo as pessoas falhando, as pessoas errando, as pessoas fazendo mal para ele, não impediu Jesus de cumprir a sua missão. E ele entregou a sua missão. Agora, queridos, eu quero falar com você. Não queira achar que se você está só, você não está cumprindo a sua missão. Porque às vezes você vai estar só, como Jesus estava só. Você vai precisar renunciar e você vai precisar entregar também. E se você entregar, você vai ver que você vai triunfar. O seu jugo vai ser suave, o seu fardo vai ser leve. Porque Jesus está com você. Não pegue algo que Jesus já pagou por você. Fica pegando ali, Jesus já levou sobre ele todo o pecado. Não pega aquele pecado que você já cometeu, você já liberou, já recebeu o perdão de Deus. Não pegue sobre você novamente. Ele já levou sobre si. Para de se julgar, para de se condenar. Confia nele. E ele fará. A Bíblia diz que ele levou sobre si. Pare de carregar aquilo que já foi pago. Já foi pago. Está lá. Foi pago. Amém? Se você quer viver algo maior para a sua vida, você precisa renunciar de você mesmo, entregar para Deus, entregar para o Senhor. Renúncia e entrega. Primeiro a gente renuncia, depois a gente entrega. Tem momentos de dor? Tem, queridos, como Jesus sofreu dores. Até quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu o exemplo para eu falar de Jesus. Eu falei, mas falar de Jesus? A gente fica até assim... assustado, né, de falar de Jesus, ver a história de Jesus, pegar exemplos de Jesus. Lógico que Ele é o nosso exemplo, mas há até um temor a gente de falar dele, porque Ele é o maior de todos. Ele é o nosso irmão, o nosso primeiro, que pagou o preço. Para a gente poder, porque antes, vocês sabem, antes de Jesus nós éramos criatura. Antes de Jesus vir aqui na terra e morrer, nós éramos criatura. Mas depois que Jesus veio aqui e cumpriu a sua missão e pagou o preço, hoje nós podemos chamar de Deus de nosso Pai. Ele é nosso Pai. Esse foi o preço que Jesus pagou. Você hoje pode fazer a oração, meu Deus e meu Pai. Porque Ele pagou o preço. Ele renunciou o seu conforto. Ele entregou tudo que Ele poderia entregar pela sua vida e pela minha vida. E você fica brincando, fica jogando de lá para cá. Pare de brincar com Deus, queridos. Seja firme. Seja íntegro inteiro. Seja inteiro com Deus. Seja constante. Não é ser uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, não. E para de achar que você não é merecedor, você não é merecedora de estar aqui porque essa semana você cometeu um erro. Pare de se condenar.
Mas procura se aprofundar em Deus, e você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso você precisa se encher dele, se esvaziar, renunciar e se encher dele. E você vai conseguir resistir. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente, olha aí, tome diariamente, não é às vezes, é diariamente a sua cruz, e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que o Espírito, Jesus falou ali, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito de Jesus estava pronto, e ele falou aquilo para os discípulos. Então saiba você, a carne é fraca, então se fortaleça em espírito, e você vai conseguir resistir. Queridos, a igreja perseguida, a gente fala da igreja perseguida, que estão pregando o evangelho em países que são proibidos, saiba você, aqui tem uma liberdade, amém? De pregar a palavra, de você estar sentado aqui. Igrejas, mas tem muitos países, tem países que estão sendo proibidos hoje. Tem pessoas que estão morrendo hoje, porque estão falando de Jesus. Teve gente, eu vi essa semana, teve um homem que morreu porque estava com a Bíblia na mão. Eu não sei qual país foi. Agora você tem a Bíblia para você ler diariamente. Você tem a igreja para você frequentar. Você tem a liberdade, então valorize isso. Então a igreja perseguida, eles pegaram a sua cruz e estão seguindo. Eles estão seguindo com a sua missão. Eles estão cumprindo a sua missão. Mesmo morrendo, eles estão cumprindo a sua missão. Agora, e nós? Será que nós estamos cumprindo na missão? Será que nós estamos no caminho da missão que Deus colocou para você? Todos nós temos uma missão, igual eu falei para você. Não é só para alguns, é todos. Agora você precisa conhecer a sua. Você precisa pegar a sua missão e ir. Pegar a sua missão e parar de reclamar e avançar. Sem culpa, sem culpar os outros. Pare de culpar os outros. Siga e cumpra a sua missão. Porque essa missão é para você. Jesus, quando estava na cruz, ele falou: tetelestai. Sabe o que é isso? Está consumado. Está cumprido. Imagina, queridos, quando você estiver cumprindo a sua missão, ver que cumpriu a sua missão. Você dizer: tetelestai, está cumprido. Paulo falou disso. Apóstolo Paulo falou disso. Abraão cumpriu a sua missão. Ana cumpriu a sua missão. Maria, mãe de Jesus, cumpriu a sua missão de ser mãe de Jesus. Moisés cumpriu a sua missão. Gideão cumpriu a sua missão. Billy Graham cumpriu a sua missão. Eu estou aqui para te dizer: cumpra a missão que Deus colocou para você. Cumpra a missão que Deus colocou para você. E você vai chegar no fim da sua missão, vai falar: está cumprido. Amém? Agora vamos ver Jesus com a conclusão da sua missão. Em Mateus 28, 1.
Mateus 28:1. Depois do sábado, tendo consumado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando nos sepulcros, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, eis que vocês estão procurando Jesus, a quem foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar que ele jazia. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu o seu chamado, está cumprindo até hoje. Aqui suas vestes, queridos, ele no pecado era como se fosse tudo escuro, tudo tribuloso que ele carregava sobre ele. Mas depois ele cumpriu. Sua aparência era como chama, como relâmpago. Suas vestes eram como branca, como a neve. Porque uns dizem que era anjo, outros dizem que era o Jesus que estava ali. Se Jesus venceu e triunfou, você também pode vencer e triunfar. Tem um caminho a ser traçado. É doloroso, é difícil, é renúncia, é entrega. É renúncia, é entrega. Mas você vai cumprir a sua missão. E você vai triunfar. E você vai dizer: está consumado, está cumprida a minha missão nessa terra. Eu quero pedir para você ficar em pé. Se você estiver cumprindo a missão, querido, o jugo vai ser leve e o fardo vai ser suave. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora eu quero orar para você. Você que precisa renunciar a algo. Você que precisa entregar algo. Que você venha aqui no altar. E entrega hoje aqui. Se você tem algo que você precisa renunciar hoje. Eu não sei o que é. Vem aqui, põe a mão no altar. Se você precisa entregar hoje, talvez é a sua vontade, o seu orgulho, o seu medo, a sua insegurança. Deus já te falou, mas o medo, a insegurança está paralisando você. Vem aqui e entrega hoje. E eu vou orar por você. É hoje que você vai estar entregando aqui. Hoje você está renunciando às suas vontades. Hoje você está renunciando os seus pensamentos e se esvaziando de si mesmo. E você vai se encher dele. Os pensamentos vão ser dele. Os sonhos vão ser dele. Se você está sendo tocado aí, vem aqui na frente.
Tem alguém que não entregou sua vida a Jesus Cristo?